Em 1911 foi descoberto um fenômeno surpreendente. Quando estavam olhando para materiais a baixa temperatura, foi descoberto que alguns certos materiais tinham propriedades inusitadas, que mais pra frente a gente chamou de supercondutividade. Além disso, em 1932 foi descoberto o que hoje a gente conhece como a antimatéria ou antipartícula. O que essas duas coisas têm em comum, a gente vai ver aqui hoje. Meu nome é Lucas Vigiano dos Santos, eu faço bacharelado em Física pela UFV, Campus Viçosa, e eu vou falar um pouco sobre a minha iniciação científica. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que significa supercondutividade. É surpreendente, mas alguns certos materiais, quando você abaixa a temperatura deles o suficiente, eles têm umas propriedades incríveis, como, por exemplo, resistência elétrica nula e expulsar o campo magnético de dentro deles para fora deles. Essas propriedades desses materiais é o que a gente chama de supercondutividade. Esse expulsar os campos magnéticos tem um nome, é o efeito Meissner. A supercondutividade só foi bem explicada bem depois, por volta de 1957, com a chamada teoria BCS. Essa teoria trouxe a ideia de par de Cooper. O que ocorre é que um elétron vem passando pelo material e essa passagem dele acaba interagindo com o próprio material. O material é feito de átomos e tudo mais, e é formado por uma rede, né? Esses átomos formam uma rede dentro daquele material. Então, quando o elétron passa, ele acaba deformando um pouco aquela rede por atração elétrica mesmo. E o próximo elétron que for vir vai sentir uma interação com a rede diferente do que ele sentiria se esse primeiro elétron não tivesse passado. Então, acaba que esse elétron que passa primeiro interage com o próximo elétron de uma forma um pouco indireta, né? Ele deforma a rede e depois essa rede interage com esse elétron. Essa deformação da rede a gente pode descrever como uma partícula, né? Essa propagação dessa deformação, que é o fônon. Algumas pessoas podem conhecer o fônon, né? Como sendo uma partícula que representa a propagação do som. Então, é bem essa ideia mesmo. Então, essa interação elétron-fônon-elétron compõe o que a gente chama de par de Cooper. Esses dois elétrons que estão interagindo dentro do material é o par de Cooper. Então, por conta dessa interação, os elétrons não perdem energia e continuam indo no material, logicamente que depende da temperatura do material. Em 1932 foi descoberto a antimatéria. Porém, alguns anos antes já era teorizado a existência da antimatéria. Um físico chamado Dirac propôs a famosa equação de Dirac, que unia a relatividade restrita de Einstein com a mecânica quântica numa equação só. Além de outras coisas, como por exemplo o surgimento natural da descrição do spin do elétron, essa equação permitia coisas formidáveis. Porém, na época surgiu um problema com ela, que mais tarde a gente descobriu que não era bem um problema. Essa equação possuía soluções além de energia positiva e energia negativa, o que soa muito estranho, como uma partícula, por exemplo, que está livre de qualquer força, qualquer coisa, pode ter uma energia negativa. A gente interpretou mais para frente que essas partículas de energia negativa, na verdade, são antipartículas de carga trocada. Ou seja, existem partículas normais, as usuais, que a gente, entre aspas, usuais, né, que a gente conhece do dia a dia, que a gente interage, e existem antipartículas, na qual, se você juntar partícula e antipartícula, elas se aniquilam, formando, né, resultando numa liberação de energia, liberação de luz. Então, se eu pego o elétron e o antielétron, que a gente chamou de positron, se a gente une os dois, eles se aniquilam. Além disso, essa equação permitia uma solução muito especial, uma solução que foi encontrada depois por Heitor Majorana. A equação de Majorana, ela basicamente é uma solução especial da equação de Dirac. Essas soluções especiais de Majorana permitiam uma descrição de uma partícula que era igual à sua antipartícula. Isso é uma coisa formidável e tinha várias consequências. Por exemplo, se antes partícula e antipartícula tinham cargas contrárias, pois a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada conservação de carga. Então as cargas não podem simplesmente desaparecer da natureza. Para que uma partícula e antipartícula se anulem, elas têm que ter cargas opostas para que quando a gente some as duas cargas, dê zero. Dessa forma,
essa partícula de Majorana, que eu vou chamar agora de férmion de Majorana, justamente porque a equação de Dirac ela é para a descrição de férmions, como por exemplo o elétron é um férmion, a gente define os férmions como sendo partículas de spin meio, né? Esse férmion de Majorana tem que ter carga nula, pois senão, caso contrário, ele não poderia ser igual à sua antipartícula. Agora, o caso mais surpreendente disso tudo é que, com a teoria de BCS, com a descrição de BCS, a gente consegue rearranjar um pouco os termos, de tal forma que a gente consegue descrever aquela equação, né, o que a gente chama de hamiltoniano, através do férmion de Majorana, ou na verdade, uma coisa muito semelhante ao férmion de Majorana. Então, para recapitular tudo o que eu disse até agora, eu disse que existe um fenômeno chamado supercondutividade e que esse fenômeno é descrito por uma teoria chamada teoria BCS. Além do mais, numa outra área da física, a física de partículas, descobriu uma descrição de uma partícula que é igual à sua antipartícula. Por mais que até hoje não tenha se detectado o férmion de Majorana na natureza, a gente ainda não conseguiu detectá-lo. A gente já teve alguns candidatos para ser o férmion de Majorana na matéria condensada, ou seja, nos sistemas de matéria condensada, principalmente em supercondutores. Por conta de algumas características específicas dos supercondutores, podem emergir férmions de Majorana. Justamente porque a teoria de BCS envolve partículas emergentes, assim como eu disse para vocês sobre o fónon. Essas partículas que eu estou falando agora, os férmions de Majorana, emergem desses sistemas como uma interação de várias outras partículas. Uma coisa surpreendente, pois a gente está vendo aqui a interação de vários e vários elétrons e prótons e tudo mais, emergindo dessas interações uma partícula completamente diferente, que é o férmion de Majorana. O mais incrível desses férmions de Majorana, que emergem dos supercondutores e tudo mais, é que existe um tipo específico de férmion de Majorana, que a gente chama de modo zero, férmion de Majorana de modo zero, que eles têm custo de energia zero. Eles são separados por uma energia dos outros modos de partículas emergentes. Isso, então, além de trazer uma proteção para o férmion de Majorana, pois ele é separado dos outros modos emergentes por um gap de energia, além disso, eles também têm energia zero, custo zero de energia. Nós podemos criar férmions de Majorana com custo zero. Além de tudo isso, ainda tem um impacto muito forte na área de computação quântica, pois esses férmions de Majorana possuem características muito especiais e únicas que a gente pode tentar utilizar para fazer uma computação quântica. Por exemplo, a estatística de troca, ou seja, como esses férmions se comportam quando a gente troca dois férmions de Majorana de lugar, é uma estatística muito única, é chamada de estatística de troca não abeliana. Essa estatística de troca não abeliana a gente pode entender como, se eu tenho dois férmions em duas posições e troco eles duas vezes, a intuição nossa diria que deveria ser a mesma coisa. Porém não é. O que acontece é que eles se entrelaçam ao trocar os dois de lugar. Então eles mantêm uma fase ali que a gente pode vir a utilizar ela para uma computação quântica no futuro. O modelo mais simples que mostra esses modos zero de Majorana é o chamado modelo de Kitaev, ou cadeia de Kitaev. É uma cadeia unidimensional com férmions, um seguido do outro, em que cada férmion pode ser representado como sendo dois modos de Majorana. Acontece que se a gente acopla cada modo de Majorana dentro do mesmo férmion, a gente vai ter o que a gente chama de fase trivial. Porém, existe um outro jeito disso acontecer, que é acoplar modos de Majorana de férmions distintos. Ou seja, eu pego um modo de Majorana desse férmion e acoplo com o do próximo. Acontece que fazendo isso, a gente vai ter no final dois férmions de Majorana, um em cada ponta, sobrando dois modos de Majorana. Esses dois jeitos que eu falei com vocês, o primeiro é a fase trivial e o segundo é a fase topológica, que a gente chama de fase topológica, que é extremamente importante para a gente começar a entender como que a gente pode detectar esses modos de Majorana. Então a gente viu aqui que a interação de várias partículas pode gerar coisas fenomenais. E eu deixo com vocês aqui a esperança de que talvez a gente consiga usar essas propriedades incríveis do férmion de Majorana para a gente conseguir fazer coisas ainda mais incríveis. É isto
e até a próxima. Muito obrigado e tchau.